Quero falar, senhor presidente Cidinho, sobre uma importante conquista que obteve o meu estado do Rio Grande do Sul na tarde de ontem. Trata-se da Ponte do Guaíba, importantíssima para a ligação das metades sul e norte do Rio Grande do Sul, um problema que se arrasta há décadas. Essa travessia, para conhecimento dos nossos colegas parlamentares e ouvintes e telespectadores, essa travessia do Guaíba é mais do que um símbolo para Porto Alegre. É o caminho por onde transita a economia gaúcha. E, por que não, a economia brasileira, que se dirige para o Mercosul, que circula pelas rodovias, é por onde se chega ao Uruguai, à Argentina, aos portos de Rio Grande, Porto Marítimo, Porto Seco em Uruguaiana, o maior porto seco do Brasil. É nossa integração com importante parte do Mercosul. É uma ligação seminal com a metade do sul do estado. Portanto, termos uma ponte moderna é mais do que uma reivindicação dos gaúchos. É um projeto fundamental para a integração da nossa economia. A ponte atual, chamada Getúlio Vargas, foi inaugurada em 28 de dezembro de 1958. Portanto, é uma ponte antiga, ultrapassada, já sofreu embates com cascos de navio, sofrendo avarias, etc. Por ali transitam 30 mil veículos por dia. Seu vão móvel, que eleva um trecho da pista de 58 metros de extensão e 400 toneladas de peso a uma altura de 24 metros, cada torre tem 43 metros até a base, sob a água, é içado esse vão móvel para possibilitar a passagem de navios de grande porte. E toda vez que há este içamento, há uma demorada paralisação no trânsito sobre a ponte para quem se dirige ou para o sul ou para o norte. A ponte já parou por 4 vezes, o que tem gerado problemas enormes para a economia, para os compromissos das milhares de pessoas que por ali transitam. Em 2008, quando um navio colidiu com a sua estrutura, os problemas se tornaram mais graves, de ordem estrutural, e começaram a ser evidentemente sentidos. Portanto, ao longo do tempo, sempre se discutiu a necessidade de uma nova travessia ali sobre o Rio Guaíba, mais rápida e eficaz, que ajudasse tanto para o trânsito rodoviário quanto de embarcações. A construção da nova ponte, depois de muito prometida pelo governo anterior, ela iniciou em 2014, com previsão de conclusão para o ano que vem, para 2017. Só que, em fevereiro deste ano, pouco depois de iniciadas, as obras foram paralisadas. Insuficiência de repasses da União levaram à dispensa de 200 operários no ano passado, pelo consórcio Queiroz Galvão e EGT Engenharia, responsáveis pela obra. E em maio deste ano, mais 300 funcionários foram demitidos. Portanto, nesse ano houve 500 demissões de trabalhadores na Ponte do Guaíba. A obra foi orçada em 649 milhões, segundo o DENIT, e atingiu, o que temos agora, 36% de sua conclusão. Assim, em conjunto com os nossos parlamentares federais gaúchos, obtive uma reunião, que fui lá pedir ao nosso ministro gaúcho, Eliseu Padilha, pedi uma audiência com o presidente da República na semana passada, e esta audiência foi concedida ontem à tarde, para discutirmos o assunto da Ponte do Guaíba. Então, estivemos ontem reunidos, lá estavam 18 deputados federais, a senadora Ana Amélia, o representante Otaviano do Rio Grande do Sul, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro
do Desenvolvimento Agrário, Osmar Terra, enfim, foi uma reunião muito concorrida durante 1 hora, ontem no Palácio do Planalto. E aí buscávamos uma solução para esta obra importantíssima, onde já foram investidos 266 milhões de reais. E aí, com o apoio do ministro Eliseu Padilha, nós conseguimos, na tarde de ontem, de viva voz, da palavra do presidente da República, obtivemos 100 milhões de reais para que as obras sejam retomadas imediatamente. Serão 5 parcelas de 20 milhões, iniciando já em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 100 milhões até o fim do ano. O que assegura, então, a retomada dos trabalhos, provavelmente dentro de uns 15 ou 20 dias. Esse atendimento, a reivindicação necessária à economia gaúcha, alcançará também o Brasil, porque ali passam caminhões de todo o país em direção ao Chile, em direção à Argentina, ao Uruguai. A nossa integração com os países do Cone Sul, portanto, que tem sido fundamental, pode melhorar quando concluída esta ponte para dinamizar a nossa economia no terreno da troca de mercadorias que atualmente encontram-se em crise. Por esta ponte serão criados empregos, gerado desenvolvimento e progresso. Demos também importante passo para a conexão mais dinâmica com a região sul do estado, facilitando o escoamento de sua produção, como disse ao início, tanto para o Porto Seco de Uruguaiana, que é o maior porto seco do Brasil, pouco conhecido dos demais brasileiros, mas é de uma movimentação extraordinária de caminhões, e o Porto Marítimo de Rio Grande. Nossa reunião foi exemplo dos esforços que empreendemos em Brasília, de significado para a nossa economia e a nossa gente. Uma vitória, portanto, obtivemos com a conquista desta verba e com repercussão para o país. Era isto, senhor presidente, que pretendia comunicar aos colegas parlamentares e àqueles que acompanham a transmissão desta sessão. Muito obrigado, presidente.